Olá, meus queridos e minhas queridas. Primeiro eu preciso agradecer a companhia de vocês nesse mês de janeiro. Foi o janeiro dos lobisomens. E vamos para o último conto da nossa jornada licantropa, de Wesley Calafate. Noite Escarlate. Narração: Marcelo Fávaro. Lisbeth farejou o ar frio da noite, inundando seus pulmões com diversos cheiros, folhas úmidas, terra molhada, flores diversas que enfeitavam os jardins bem cuidados da catedral que ela e vários outros usavam como esconderijo. Ela não sentia frio desde que se tornara uma lupina filha de Nefesto, mas, mesmo assim, usava um sobretudo negro como a noite, calças justas que delineavam seus quadris, coturnos de alto cano e presos por tiras de couro. Estava ao lado do sino que começou a badalar, indicando que era meia-noite, hora em que todos poderiam ir à caça. Ela pulou para o parapeito 7 metros abaixo com seus cabelos curtos e ruivos esvoaçando. Aterrissou com suavidade, botando em prática todo o seu treinamento árduo ao longo dos anos. Mesmo não tendo a lua cheia, a magia da maldição lhe provia habilidades sobre-humanas e, conforme o tempo passava, mais aguçados ficavam seus sentidos e a cada novo ritual adquiria mais controle sobre eles. Podia agora ouvir a algazarra dos novos sangues amaldiçoados que saíam afoitos através das portas principais da catedral. Estavam desesperados, provavelmente famintos. Ainda não tinham disciplina, o controle e a autorização para caçar quando bem entendiam, e caso um deles resolvessem ir contra as regras de Nefesto, logo descobririam que a morte seria uma opção mais agradável do que a tortura que passariam. Eram obrigados a se satisfazerem com o que os animais poderiam oferecer, o que não era muito e nem saboroso como o gosto da carne tenra e agridoce dos humanos, mas abrandava a queimação do estômago. Pelo menos isso. Até há algumas semanas atrás, Lisbeth era como eles, mas Nefesto, depois de pôr à prova as habilidades que ela possuía, havia concedido o direito dela caçar de verdade. Caçar carne humana. Deixar de comer os animais podres. Ela estava de pé no parapeito do 4º andar da catedral, pensando em como realizaria seu último teste, que consistiria em levar um humano até o altar da catedral e oferecê-lo aos mais velhos como forma de respeito e pagamento para o próximo ritual. Enquanto estava absorta em seus pensamentos, Ícaro surgiu como uma sombra furtiva ao seu lado. Trazia consigo uma rosa morta da qual brincava de arrancar as pétalas. Embora fosse mais novo em idade, tendo por volta de 17 anos, era 3 mais velho como Lupino, e sua pouca idade nada significava quando o assunto era força. Era preciso ter cuidado com Ícaro e respeitá-lo acima de tudo. Ansiosa? Perguntou o jovem calmamente. Estou. Eu não sei por onde começar. Em noites como essa, veja, somos iguais a qualquer outro humano fisicamente. Procure por um grupo de jovens. A maioria anda bêbada por aí. São presas fáceis para uma primeira vez. E você é bonita, isso deixa a coisa ainda mais fácil. Ícaro ainda desmantelava a rosa e a garota sentiu suas bochechas ficarem vermelhas pelo elogio do garoto. Virou o rosto para disfarçar
mas Ícaro provavelmente tinha notado. Não vai à caça hoje? Não. Nefesto me deu ordens para te acompanhar. Acha que foi precipitado em te dar a permissão. E, sendo sincero, eu nunca concordei tanto com ele. Você talvez seja um prodígio, mas é só isso, um talvez. Você não mede as palavras, não é mesmo? Ícaro sorriu para a rosa em sua mão, já sem pétalas, deixando seus caninos se alongar. Eu não preciso dessas comodidades. Agora vamos. Então se atirou direto para o chão. A garota ainda não tinha toda essa confiança e força, então desceu para o segundo andar e só então pousou um pouco desajeitada, quase atrapalhando a passagem dos mais novos, que ainda saíam pelas imensas portas duplas da catedral. Todos corriam para a esquerda em direção à floresta fechada. Ícaro e Lisbeth foram para o lado oposto, onde havia uma pequena estrada de terra ladeada por árvores que dava acesso a uma rodovia, onde também corria, por toda a sua extensão, árvores robustas e densas. Ícaro agilmente pulou para o galho mais próximo e Lisbeth o seguiu. O garoto era rápido e ela precisou se esforçar para manter o ritmo. Ao chegarem ao final da rodovia, Ícaro parou. A partir daqui somos humanos normais. Nada de correr, nada de usar a força e mantenha suas presas dentro da boca. Poucos sabem da nossa existência e esses poucos querem nos matar. Então, veja, não chame atenção. Lisbeth assentiu com a cabeça e isso foi tudo de conversa que tiveram. Andaram lado a lado em direção à cidade pelo acostamento da estrada, quando um Impala 67 preto parou por ambos a certa velocidade, mas não demorou muito para ser possível escutar a borracha dos pneus queimarem no asfalto com a freada brusca. O motorista deu ré até ficar lado a lado com o casal e manteve o ritmo dos passos deles. O sujeito no banco do passageiro era um brutamontes que usava uma jaqueta jeans com as mangas rasgadas para expor os braços fortes cobertos por tatuagens. Em sua mão carregava uma garrafa de vodka e logo puxou assunto com Lisbeth e ignorou completamente a existência de Ícaro. E então, Gracinha, tá indo pra onde? Por aqui é um lugar perigoso, viu? Pra uma garota como você ficar por aí perambulando. O que você acha de uma carona? Lisbeth analisou a situação. Aquilo seria mais fácil do que imaginava. Embora o sujeito obviamente possuísse grande força àquela altura do campeonato, mesmo sem estar em sua forma bestial, sabia que, bem, não teria problemas para acabar com aqueles dois. Discretamente buscou a aprovação de Ícaro, que lhe concedeu. Então parou de caminhar, o que fez o motorista parar o Impala também. A garota se apoiou na janela e usou seu charme para garantir a presa. Tirou a garrafa de vodka da mão do sujeito e se serviu de um gole. Estamos sem rumo, só querendo achar um lugar para aproveitar a noite. Se você conhecer algum lugar, eu aceito a carona. O homenzarrão riu e abriu a porta para que ela entrasse. Eu conheço um lugar perfeito, menina. Vem aqui, vem. Deu 2 tapinhas em sua própria coxa para que a moça sentasse em seu colo. E quanto ao meu amigo aqui? O sujeito olhou para Ícaro de cima a baixo. Infelizmente só tem lugar para você, doce. Ah, mas o seu amigo entende, não entende? Ele não vai se importar em andar mais um pouco, não é, garoto? Ícaro deu de ombros e seguiu sua caminhada. Lisbeth sentou no colo que lhe foi oferecido e o Impala voltou a se mover, ganhando velocidade rapidamente e deixando Ícaro para trás em poucos segundos. Durante o caminho até o lugar que não fazia diferença, a Lupina continuou a dividir a vodka com o sujeito e ele explorava as coxas da garota com a mão livre. Chegaram em um beco largo ao fundo de um bar e então ela decidiu entrar em ação.
Com toda a sua força, direcionou a cabeça contra a do passageiro e, ao mesmo tempo, soltou um chute na altura das costelas do motorista. Segundo seus cálculos, os golpes que desferiu deveriam ter nocauteado o passageiro e ter arremessado o motorista para fora do carro com porta e tudo. Mas tudo o que aconteceu foi a risada do homenzarrão e sua perna presa pelas mãos do motorista. Ela estava confusa, mas não teve tempo de pensar. O sujeito que a tinha no colo abriu a porta do Impala e a jogou para fora como se fosse feita de pano. Ela rolou pelo solo e olhou ao redor. Precisava recuar. Viu à sua frente uma escada de emergência lateral de um prédio e saltou para ela, mas não teve impulso o suficiente nem para chegar à metade do seu objetivo, caindo frustrada por cima do capô do Impala. E os seus sentidos, mesmo fracos no momento, a fez perceber a presença de outras pessoas. Não sabia ao certo quantas, nem teve tempo para contar, pois o som seco de um disparo lhe tomou toda a atenção. E logo em seguida se viu presa a uma rede fina que lhe queimava a pele onde estava exposta. Tentou usar sua força lupina para se livrar, mas foi em vão. Tentou alongar os caninos na tentativa de rasgar a rede com a boca, mas eles não se moveram e, ao morder as linhas, sua boca ardeu como se estivesse com uma brasa na língua. O pouco que conseguiu ampliar de suas garras foram cortadas como se fossem isopor. Quanto mais se debatia, mais sentia a rede se aprofundar em sua pele. Quando deu por si, estava rodeada por 7 homens, que riam de suas tentativas falhas de se libertar. Parece que pegamos uma arisca hoje, hein? O homem que a havia arremessado do Impala começou a falar, mas foi interrompido quando algo extremamente rápido passou por ele, lhe cortando a garganta. Logo, os outros 6 também caíram mortos. Dos telhados que davam para o beco, tiros de metralhadora começaram a sinfonia, que pouco a pouco foi se extinguindo, com os corpos caindo dos telhados. Os tiros continuavam quando Ícaro surgiu na visão de Lisbeth. Quanto mais você se mexer, mais ela vai apertar. Então faça o favor de ficar quieta. Ícaro calçou uma luva de couro e, sem dificuldade ou gentileza, puxou a rede que envolvia a garota, o que rendeu muito mais dor a ela. Os tiros, por fim, tinham cessado. E de um dos telhados, 2 lupinos semi-bestializados foram até Ícaro, mesmo naquelas formas, meio homem, meio lobo. Lisbeth os reconheceu dos rituais dos quais havia passado. Senhor, disse o mais próximo ao garoto, quase todos os caçadores foram mortos. Alguns estão em fuga, mas Matia e Andrew foram atrás. Logo estarão mortos também. Nenhum humano foi ferido. E temos o dono do bar amarrado, como o senhor pediu. Ícaro estendeu sua mão para Lisbeth se erguer, ao mesmo tempo que deu as respostas para o seu irmão. Se ainda tiver algum humano no bar, deixe-os ir. Joguem o dono dessa porcaria no porta-malas do Impala e transforme esse lugar em cinzas. O único gesto de mão de Ícaro foi o suficiente para os 2 irem cumprir as ordens. Lisbeth sabia que o garoto era forte, mas não imaginava que ele possuísse tanto poder entre a alcateia. O garoto foi até o Impala e abriu a porta do passageiro para ela. Não pareceu algo cordial como um ato de cavalheirismo, apenas algo que pode fazer enquanto se encaminhava para o lado do motorista. Ele entrou e deu partida no carro, e então buzinou 2 vezes para chamar a atenção da garota que se encontrava ajoelhada no chão, observando seus ferimentos que ainda ardiam. Em silêncio, ela foi para o banco do passageiro, e só então se sentiu segura. Por quê? Disse para si mesma em um sussurro. Eles chamam de Caliana, respondeu Ícaro, mesmo sabendo que a pergunta não tinha sido feita para ele. É uma mistura de raízes de planta como o caladium, o nitrato de prata e álcool. Para os humanos é inofensível. Para nós é o maior veneno que existe.
Até comer a carne de um humano que bebe caliana pode ser um perigo para nós. Por isso nunca comemos caçadores. Ícaro deu início ao retorno até a catedral. Durante o percurso, arrancou o rádio do carro e o arremessou pela janela. Sabia que em todos os outros automóveis que os caçadores usavam, havia um GPS instalado atrás do rádio. A todo custo, os caçadores tentavam encontrar os esconderijos. Um lupino menos experiente provavelmente teria entregue a localização da catedral sem nem ao menos se dar conta, como já havia ocorrido em outras ocasiões. Em meio à rodovia em direção à catedral, Lisbeth já havia se recuperado e estava decidida a sanar algumas dúvidas. Passou um tempo ponderando as palavras para que a conversa fosse apenas algo simples e não uma afronta. Eu achei que só você viria comigo hoje. Os outros estavam por perto. E eu tive sorte, foi isso? Não. Eu estava atrás desses caras há algumas semanas. Conseguiram capturar alguns dos novos amaldiçoados. Era uma questão de tempo até conseguirem explodir a catedral. Mas, graças a você, vão precisar se esforçar mais. Ícaro nunca mudava seu tom de voz ou semblante. Seu tom era sempre calmo e sua face transparecia ingenuidade. Seus movimentos eram suaves, lentos, como se não tivesse pressa para nada. Isso era o seu ponto forte. Para os humanos, era apenas um garoto. E para a Alcateia, um ser imprevisível. Então não foi outro teste? Nosso pai apenas me usou como isca? O jovem expressou um meio sorriso que perdurou por tempo. Não se sinta tão especial assim. Esse que você chama de pai, nem ao menos sabia do cerco que os caçadores estavam começando a fazer. Ele está ocupado demais com o próprio ego para dar atenção a essas coisas. Tudo o que ele e os outros anciões veem é a construção de seus exércitos. Mas não se preocupe, menina. Seu teste ou missão é real e logo vai cumpri-la. Não estou carregando esse humano no porta-malas à toa. Lisbeth voltou ao silêncio, pensando sobre tudo. Ícaro dirigia devagar pela rodovia, aproveitando para apreciar a paisagem noturna. Mas eu não cumpri a tarefa. Eu não vou aceitar entregar esse humano para o ritual. Seria uma desonra, uma falta de respeito. Eu prefiro ser punida por falhar. O que você prefere é irrelevante no momento, menina. Você vai levar esse porco para o nefasto e passar pelo próximo ritual. E por fim vai conseguir ser uma transmorfa completa. E então vamos para a próxima parte do auge da nossa existência. Você será a minha rainha. E juntos vamos unir ou destruir todas as outras alcateias. Olha, eu sempre esperei o pior de você. Mas traição foi algo que eu nunca imaginei que você faria. Traição? Não, jamais. Eu sou apenas um singelo visionário, buscando trazer a paz que um dia tivemos. Sabe, nem sempre foi assim. Éramos uma raça unida. Partilhávamos os mesmos objetivos naturais da sobrevivência e nada mais. Hoje as alcateias não se suportam por causa dos seus anciões, uma tentando acabar com a outra só pelo desejo irrelevante do poder. Chega a beirar o ridículo os mais velhos não darem ou fingir que não dão importância para os humanos. Somos parte de um ecossistema e estamos no topo da pirâmide. O fato de sermos superpredadores foi mal interpretado. Imagine, o que seria de nós sem os humanos? Iríamos acabar comendo uns aos outros e por fim seríamos extintos. Então existe um plano entre os mais velhos para destronar Nefesto. Sim, mas não os velhos da nossa alcateia, os velhos das outras. Nefesto é apenas um que encontrou a magia da maldição. Há outros muito mais fortes que ele. Falta pouco para que eu consiga replicar o feitiço, mas para isso preciso de você e do sujeito do porta-malas. Você vai entregar ele ao nosso pai hoje, para ele recuperar as forças daqui a 3 dias, durante a lua sangrenta. Ele vai realizar seu último ritual.
O ritual que te transformará por completo. É só isso que eu preciso para iniciar a nossa alcateia. Lisbeth estava soterrada de dúvidas. Mas não era hora de continuar a conversar. Tinham chegado à catedral e entre receber a punição de Nefesto por falhar ou receber a punição de Ícaro por recusar ser feito o que lhe tinha dito, apostou suas chances no jovem. Não sabia o que viria a acontecer, mas a ideia de ser considerado uma rainha lhe fascinou, embora tenha fingido ignorar a informação. Lisbeth carregou o velho dono do bar sobre o ombro e o levou até a sala do trono, onde Nefesto e os outros mais antigos debatiam sobre algo que foi interrompido pela chegada da garota. "Ah, minha querida caçula!" disse Nefesto, umedecendo os lábios com a língua. "Eu não imaginei que seria tão rápido assim. Eu sabia que tinha feito uma boa escolha. Agora me mostra o que tem." Lisbeth jogou o homem no chão. Os outros o ergueram para que o líder da alcateia pudesse avaliar a refeição. O homem amarrado estava tão aterrorizado que nem ao menos conseguia falar ou se mover. Nefesto levantou-se do seu trono e durante o caminho até a comida alongou suas garras. Vagarosamente fez um corte no rosto do homem. Antes de terminar o corte, o sangue já escorria. E um grunhido de dor foi tudo o que a presa pôde fazer. Passou a língua áspera pelo sangue e sentiu o seu cheiro. Medo. É assim que eu gosto deles, com medo. Até o gosto muda, o sangue corre mais rápido pelo corpo. Abram as janelas, deixem a luz entrar. Enquanto 2 de seus servos foram fazer com que o pouco da luz da lua entrasse através das enormes janelas da sala do trono, Nefesto desatou as abotoaduras de seu grande manto dos ombros, deixando-o cair ao chão. Antes mesmo da luz o tocar, seu rosto foi se alongando. Seus pelos começaram a se eriçar, caninos a esticar. Era possível ver seus ossos se movendo por debaixo da pele. E quando o pouco brilho do luar lhe alcançou, tudo isso passou a ser mais rápido. Em poucos segundos, o que era antes apenas um velho, logo se transformou num lobisomem robusto de quase 2 metros. Há muito tempo, Nefesto já era forte o suficiente para dominar sua transformação por completo, sem precisar de toda a lua. Seus homens soltaram o dono do bar, que caiu sentado em frente ao monstro. Lisbeth se afastou para não se sujar com a bagunça que estava prestes a acontecer. E então viu Ícaro encostado ao batente das grandes portas. Aos seus pés havia outros humanos também amarrados. Calmo como sempre, apenas esperando sua vez. Nefesto levantou o sujeito pelos cabelos e o colocou de joelhos. Apreciou o medo em seus olhos por pouco tempo, e então o ergueu pelo pescoço. Gratias ago beneficas prices pro potentia quae me tedit. Gratias ago maledictione maediat. Probandum vires meas. Agnosco sibum in conspecto. Oculorum meorum. O ancião proferiu as palavras de sempre, com sua voz parecendo-lhe rasgar a traqueia, e então cravou com violência suas garras ao pescoço que segurava, e com um rotar de seu pulso, tirou a vida que lhe possuía. Como se fosse feito de papel, arrancou a cabeça da presa e arremessou aos outros, que se atiraram uns contra os outros para tentar pegar a carne fresca oferecida pelo mestre, e então começou a devorar o dono do bar de cima para baixo, jogando ao chão e consumindo com violência, como o animal que havia se transformado, rasgando a carne com mordidas profundas, lançando o olhar para cima vez ou outra para se certificar que ninguém lhe roubaria comida, mas em momento algum deixou de satisfazer sua vontade, a vontade de uma carne nobre como aquela. Humanos comuns não eram simplesmente a melhor refeição que se poderia ter. Apenas um deles era o bastante para satisfazer um licantropo por no mínimo 3 dias, e os retomar a força por completo. Nefesto forrou o chão da sala do trono com o sangue que jorrava do resto do humano.
Sangue esse que sorvia através de lambidas demoradas, enquanto pouco a pouco deixa sua forma bestial se desfazer. Estava em êxtase perante os restos quando retornou à forma humana. Venha, filha, se direcionou a Lisbeth. Sinta a lua, sinta a glória de ser superior e sinta esse gosto. A garota foi em direção ao que lhe havia sobrado do dono do bar. Antes de se aproximar por completo, estendeu o braço e deixou a luz da lua lhe tocar. Era como um choque em sua mão. Nada que não pudesse suportar, mas estava com medo de não conseguir se controlar. Era a primeira vez que deixaria sua maldição a tomar por completo, e não faria nada para impedir. Ao primeiro contato com a luz refletida da lua em sua mão, e a decisão de se deixar levar, sentiu um arrepio espinha abaixo. Sem precisar se esforçar, suas garras que há pouco haviam sido cortadas surgiram. Seus caninos ficaram tão grandes em sua boca que chegou a incomodar. Ao sua face se estender ao ponto de quase se tornar um focinho, sentiu sua mandíbula se deslocar da cabeça. A última memória que tinha era de terminar a refeição que Nefesto começou. Ícaro adentrou os aposentos onde a terceira fase de Licantropos ficava. Precisou passar por meio de 5 outros irmãos até encontrar Lisbeth encolhida num canto. Com o pé deu um leve empurrão na garota, apenas para acordá-la. E foi o que aconteceu. Sua reação natural foi de se manter em pé o mais rápido possível e se preparar para um combate. Não demorou muito para notar quem era. Ícaro mandou a cabeça em direção à porta, e isso foi o suficiente para que ela entendesse que havia chegado o dia. Desde que havia cumprido sua última tarefa antes de ter direito ao ritual, não havia conseguido conversar de verdade com o garoto sobre seus planos. Mas o pouco que foi dito acabou sendo suficiente para ela concordar ainda mais com os argumentos de Ícaro. Já fora do dormitório coletivo, enquanto desciam uma das várias escadas da catedral, o garoto reforçou como aquele último ritual deveria acontecer. Hoje será a última noite escarlate entre os próximos anos. Sem ela, Nefesto não tem o poder suficiente para exercer a magia da maldição, ao ponto de dar origem a um lobisomem por completo. Ele vai gastar toda a energia que tem para transformar o máximo possível para o seu exércitozinho particular. Eu vou te deixar entre os últimos, porque quando for sua vez e você se descontrolar como planejamos, vai ser o momento em que eu e os outros teremos para fazer o ataque. Não saia do altar e, se for preciso, coma a oferenda, entendeu? Desde a primeira vez que me explicou. A questão é de os outros entenderam. Você está confiante demais com tudo isso. Não seria surpresa Nefesto estar pronto para isso, porque alguém o avisou. Eu já tomei conta desses possíveis traidores, não se preocupe. Ambos chegaram à sala do ritual em meio a uma transição. A cúpula translúcida dava passagem para a luz do luar cobrir por completo o ambiente. Lobisomens completamente transformados corriam de um lado para o outro. Alguns se atracavam sem ser possível distinguir se era uma brincadeira ou uma briga. Outros mantinham o controle, cercavam o altar para impedir que os indisciplinados acabassem atrapalhando o ritual sem querer. O altar em si era uma grande pedra de mármore escuro que possuía ranhuras finas e profundas por onde o sangue das oferendas postas acima as preenchiam, percorrendo e escorrendo até o círculo onde o lupino se postava imóvel com uma única função, de se concentrar na transformação. O círculo onde ficavam era preenchido por tições que ao toque do sangue se erguiam em labaredas de cores que poderiam variar de um licantropo para o outro. Mas isso não era de grande preocupação. O problema se encontrava caso o fogo não rodeasse por completo a circunferência, caso o lupino tivesse o azar de não conseguir o seu ciclo completo
deixava de ser parte da alcateia, e sua próxima função entre os outros seria servir como outra oferenda. O sino da catedral começou a badalar, o que significava que era meia-noite e que o fim do domínio de Nefesto estava começando. Alguns lobisomens que se atracavam passaram a prestar atenção ao redor. Aqueles que protegiam o altar se puseram a uivar de forma descompassada, até pouco a pouco se tornarem uníssonos. Nefesto estava absorto demais no cântico da magia, cântico esse que recitava junto aos outros que o manuseavam em turíbulos, um cântico tão agudo, baixo e específico, que só a audição muito apurada de um canino poderia escutar e compreender. E era isso que Ícaro escutava. Havia aprendido finalmente. Sabia como passar para frente a magia da maldição. Finalmente teria sua própria alcateia, com seus próprios princípios e regras. Era notável que Nefesto estava exausto. Havia iniciado os rituais com o pôr do sol e em um momento algum parou. Precisava continuar, precisava de mais soldados, precisava usufruir tudo o que podia daquela noite. Não notou quando seus amaldiçoados mais novos que esperavam na porta abriram passagem para Lisbeth passar e ser a próxima. Nem ao menos tinha notado quem ela era quando a garota parou em meio ao círculo ritualístico. Simplesmente recomeçou o cântico depois que 2 de seus servos acorrentaram um humano qualquer nu em cima do bloco de mármore. Acorrentaram-no pelos braços, pernas e pescoço. Ele estava inconsciente, mas era possível ver e ouvir sua respiração. Com as garras do indicador e do dedo médio, Nefesto abriu um talho na oferenda entre o peito e o umbigo. Deixou a fumaça dos turíbulos cobrirem o homem, que acordou com a dor. Por fim, com as mesmas garras lhe cruzou o peito de um mamilo ao outro. O sangue percorreu seu caminho pelo altar, vibrando como se uma luz o deixasse mais escarlate. Ao redor de Lisbeth surgiu o fogo, e então ela sentiu a dor dos seus ossos se quebrando pela primeira vez. Sentiu os ossos se realocando. Sentiu a necessidade de percorrer quilômetros a fio de tanta força, tanta energia e disposição que lhe foi dada. Mas precisava se controlar. Lembrou que precisava se descontrolar, na verdade. Estava de 4 em meio ao círculo de fogo que diminuía quando um dos que a espalhavam o incenso pelo ambiente parou à sua frente. Não pensou 2 vezes. Se atirou contra ele e, sem perceber, o fez em frangalhos. Os outros tentaram segurá-la, mas os aliados de Ícaro foram mais rápidos e logo a sala de ritual se transformou em um enorme campo de batalha. Nefesto e os outros mais velhos não esperavam. Em um instante, assumiram suas formas amaldiçoadas e partiram para a luta. Eram grandes e fortes, agressivos e habilidosos. Meia dúzia deles foi o suficiente para dar fim em parte dos rebeldes. Ícaro ainda se mantinha distante, empoleirado em uma das vigas. Estava esperando o momento certo. Sabia que se tentasse algo contra o pai naquele momento não teria muita chance. Deu o sinal que Andrew esperava para abrir as celas dos novos amaldiçoados que foram atraídos pela confusão que acontecia. Quase não havia mais espaço depois que eles chegaram. Atacaram tudo que se movia. Os aliados de Ícaro, os aliados de Nefesto, uns aos outros. Não tomavam partido, eram movidos por um instinto. Procurou Lisbeth em meio ao caos, mas tudo que encontrou foi o lacaio que ela havia feito em pedaços. A diferença numérica favoreceu a causa do garoto, mas Nefesto se negava a desistir da luta. Mesmo sozinho, intimidava a maioria, e os que tentavam o atacar não eram fortes o suficiente e sucumbiam. Era sua vez de entrar no jogo. Ainda na viga, deixou a luz da lua transformar seu corpo. Colocou toda a sua força em um único uivo, tão alto que fez todos ficarem estáticos. Era possível sentir o seu poder quando se jogou com agressividade ao chão de madeira, estilhaçando-o com o seu peso. Estava em frente ao pai, que demonstrava ainda mais cansaço. "Covarde!"
Esbravejou Nefesto com sua voz grossa e arranhada daquela forma. Garoto insolente e covarde! Se atirou contra o filho mais velho, que não teve dificuldades para se esquivar do ataque, e contra-atacar pulando nas costas do oponente, cravando os dentes em sua nuca, as garras em suas costas e costelas. Mas mesmo exausto como estava Nefesto, o arrancou de si, o jogando ao chão, desferindo em seu peito fortes pancadas com ambas as mãos, como se fossem martelos. O jovem Lupino conseguiu afastar, e ambos passaram a circular lentamente ao redor do altar. Novos amaldiçoados ainda brigavam entre si, e alguns até tentaram se envolver no confronto dos dois. Mas ver ambos se recobrando para o combate naquele círculo fez abrir uma pequena arena apenas para eles. Repentinamente Nefesto pulou sobre o altar, indicou que iria direto para cima do filho, mas apenas usou a pedra para chegar a uma coluna onde tomou impulso e a usou para desferir seu verdadeiro ataque. Ícaro não conseguiu desviar da armadilha, e ambos rolaram pelo chão, cada um arrancando o máximo que conseguiam do couro grosso do outro. Dessa vez, Nefesto fez questão de conseguir distância para recobrar um pouco o fôlego e a força. A lua cheia, em seu tom alaranjado, quase beirando o vermelho, fazia com que isso fosse mais rápido que o normal. O licantropo mais jovem não podia dar esse tempo para o adversário e avançou. Com o ombro empurrou o pai para longe, que se chocou contra a parede e caiu ao chão apoiado em um dos joelhos. Arfava pelo golpe e pelo desgaste físico em si. Aos poucos, seu corpo foi retomando as formas de um ser humano comum, e os uivos daqueles que ainda estavam vivos, daqueles observando o combate, aumentaram. Ícaro permitiu retroceder de sua transformação, e calmo como sempre era, foi em direção à sua vitória. Covarde, insolente, ingênuo, sussurrou Nefesto. E também o novo líder dessa alcateia. Mais rápido do que jamais viu algum licantropo fazer, Ícaro não teve tempo de se transformar tão rápido como o pai fez. Se transformou durante o movimento de sua mão até o pescoço do garoto, que instantaneamente perdeu o fôlego e foi acometido pelo desespero da falta do ar. Estava preso na mão do lobisomem, que o ergueu do chão e aproximou seu focinho ao ouvido do garoto. É bem mais fácil rasgar a pele de um humano do que o couro de um lobisomem. A algazarra na sala de ritual teve seu fim. Todos se intimidaram com a manifestação do ancião. Aqueles que sabiam a punição que lhes aguardava fugiram o mais rápido que conseguiram, e o que restou foram os novos amaldiçoados, que simplesmente não sabiam o que fazer. A falta de oxigênio fez o garoto desmaiar, e com isso foi solto indo ao chão como um saco de batatas. Nefesto olhou ao redor e certificou de que ninguém mais tentaria algo. Levem essa coisa imunda para o subterrâneo. Uma morte rápida é um fim que traidores como ele não são dignos. Nefesto foi em direção ao trono da sala. No meio do caminho pegou seu cálice de sangue e o virou por inteiro para que suas feridas cicatrizassem mais rápido. A poucos metros do trono, sentiu a presença de alguém, mas não teve tempo de se virar para ver quem era. As garras de Lisbeth já haviam o atravessado. Tudo o que conseguiu sentir foi a dor e a frase. Realmente, é bem mais fácil rasgar a pele de um ser humano do que o couro de um lobisomem. Primeiro foi o cálice de ferro que caiu da sua mão e em seguida seu corpo desabou sobre os joelhos já sem vida. A mais nova rainha daquela catedral foi até Ícaro, que estava sentado no chão recobrando a consciência. Achei que tinha perdido o controle de verdade, disse o garoto ficando de pé. Ora, não era esse o plano? Não era para demorar tanto. Lisbeth esperou calmamente o guerreiro se levantar. Finalmente eu consegui. Finalmente o trono será de quem convém. Ícaro abria as garras em completa satisfação. Seus olhos brilhavam vigorosamente.
Suas presas afiadas sorriam. Sentiu os novos súditos se aproximarem. Seu poder seria infinito. Os propósitos seriam colocados em prática. Você finalmente terá espaço ao meu lado no trono, Lisbeth. Será a segunda voz dessa alcateia, pois agora eu sou o topo da pirâmide. Quem disse? Ícaro ouviu a voz licantropa de Lisbeth atrás dele. Como? Está surdo, Ícaro? O jovem guerreiro olhou em volta. A horda licantropa estava a postos em formação de subserviência. Preparou-se para ordenar que sua alcateia dissolvesse a traidora. Mas Lisbeth já sorria no topo do altar, com o dedo em riste. O traidor fora traído. Era a lei, besta fera. Bastou um sinal da rainha com o olhar, e a tropa finalmente avançou, vorazmente, desmembrando de forma sanguinária o jovem Ícaro. Após sobrarem apenas os ossos roídos pelo chão, um dos metamorfoseados ajoelhou-se aos pés de Lisbeth, perguntando: E agora, rainha? Reúna os que sobraram. Contabilizem as baixas. Temos muito trabalho pela frente. E assim termina o Janeiro Licantropo. Wesley Calafate. A Noite Escarlate.